Então esse meu compromisso é tentar passar para os irmãos, né, o que creio que a maioria também já tem essa visão, né? O compromisso que nós como igreja temos de olharmos além dos nossos portões, né? Preocuparmos com a nossa comunidade, levarmos o evangelho. Uma vez eu visitei uma igreja e eu achei interessante que na saída da igreja, no portão de quem estava saindo, terminado o culto, estava escrito: você está entrando em sua Jerusalém. Cada ovelha ali daquela igreja, quando saía, era impactado com essa frase. Realmente, onde nossa igreja está, é a nossa Jerusalém. É responsabilidade de cada membro da igreja, né, ali, orar pela vizinhança, orar, né, por todos os que estão ao redor. Essa é uma prioridade, é a nossa Jerusalém. Esse é o meu compromisso nesta manhã. Um dos versículos que me deixa emocionado quando, né, passo e leio, foram as últimas palavras de Jesus, esse versículo. Que ele diz: vocês serão minhas testemunhas, né, tanto em Jerusalém, né, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E essas foram as últimas palavras que os discípulos puderam ouvir. Eu imagino Jesus, quando ele começou a pronunciar, os seus pés começaram a deslocar-se do chão. Ele foi assunto aos céus. E ele foi falando para os discípulos, como se estivesse aqui de cima: para vocês têm que ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, né, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Orientando os discípulos, que a tônica era então levar essa mensagem até os confins da terra. Ministério para o povo e não para si mesmo, não voltada para si, para a igreja. Eu soube de uma igreja, isso é um fato real, que eles não ficavam em liberdade quando chegava alguém de fora, ou uma visita. Era difícil romper aquele círculo. A igreja, eles almoçavam juntos, as crianças tinham amizade, eles passavam o domingo todo na igreja, tinha culto na escola dominical, traziam junta panelas, que a gente fala, e ficavam ali. E eles então não era difícil penetrar, é difícil entender alguém que tem esse tipo de visão, porque a tendência é logo a igreja morrer, né? Que está sendo o futuro desta igreja. O que eu quero falar, irmãos, não é algo está funcionando. Ah, ligou. Perdão. O que eu quero falar não é algo que os irmãos não estejam sabendo, não pratiquem, desconheçam. São 4 pontos que eu quero deixar, mas eu tenho certeza que eu não vou chover no molhado, né? Porque a palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. Então, ministério para o povo e não para si mesmo. E geralmente, irmãos, nós minimizamos cada espaço que eu quero deixar com os irmãos. O que é minimizar? É não dar a devida atenção, colocar no devido lugar nas nossas vidas, principalmente nós pastores. Veja aqui o verso 1. Que Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, algumas versões às 3 da tarde. Se vocês têm familiaridade com o capítulo 1, vai ver aqui no verso 41, que de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000
almas. Nunca aconteceu, né? É inédito. Mas já imaginou a cabeça de Pedro, de João, dos demais apóstolos? 3.000 pessoas foram agregadas. Mais de 3.120 membros. Quantas coisas, quantos pensamentos passavam nas suas cabeças ali. Mas eles tiraram o tempo e foram ao templo para a oração. Oração é o fôlego da vida do crente. E é o que faz o pastor respirar, né? E muitas vezes, né, ele mudar sua posição, suas palavras, né? Oração. Recentemente eu li um livro, né? E o livro, que alguns talvez o tenham lido também, é interessante o título. Eu tenho muitas coisas para fazer, é o título. Eu preciso orar mais. Quando eu li esse título, eu fiquei intrigado. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu preciso orar mais. E quando você vai ler o livro, você concorda com o autor. Às vezes, as coisas sufocam o nosso tempo com Deus. E quando eu passo mais tempo orando, eu começo a considerar que as coisas que eu tenho não são tão prioritárias assim. Muitas vezes nós colocamos nas nossas mentes certas preocupações e a gente justifica a nossa falha, nosso tempo com Deus por causa das atividades. De qualquer área que seja. Se é um jovem que faz faculdade à noite e trabalha o dia inteiro, você vai conversar com ele. Eu não tenho tempo, não dá, pastor, não consigo. Mas Jesus Cristo diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é muito difícil você só ler a Bíblia e não orar. É muito difícil. Porque o Espírito Santo nos leva a conversarmos com Deus e deixar que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Então veja, era um horário, né, que eles poderiam estar em outras atividades, outro tipo de encargo que eles tinham, mas era importante. Estavam indo para orarem. Vamos falar todos juntos esse versículo de Esdras 8:23? E nós, pois, jejuamos e pedimos isto para o Senhor, e Ele moveu-se pelas nossas orações. E moveu-se por nossas orações. Esse versículo é aquele que Esdras tinha recebido a carta do rei para levar o povo para Jerusalém, para a construção do templo. E naquela época, quando saía uma caravana tão grande, era comum eles pedirem para que o rei mandasse um exército, um aparato, né, segurança, por causa dos piratas do exército, que tinham que atravessar todo aquele deserto, saindo lá da Babilônia. Mas o texto diz que tive vergonha de pedir ao rei um exército. O nosso grande Deus nos moveu o coração do rei, e nós estamos indo. Aí, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao Senhor nosso Deus, e Ele moveu-se por nossas orações. Eu creio que vou parar aqui nesse tema, nesse texto, nesse ponto, porque a nossa mente faz buracos, né? E a gente caminha para cá e para lá, e vamos abrindo mais pontos, né, para deixarmos para o nosso tempo de oração. Um segundo ponto, irmãos, é impossível a igreja estar ali fazendo o que agrada a Deus, o pastor pastorear esse rebanho, sem o quê? Compaixão. Nós servimos um Deus de compaixão. Deus nos amou ainda quando nós nem o amávamos. Olhou para nós e nos resgatou. Quando Jonas
estava preocupado porque a sua pregação não estava surtindo como ele desejava. Ele queria ver o mal de Nínive e não estava acontecendo. E os irmãos conhecem o capítulo 4, aquela boboreira que nasceu, e ele ficou na sombra de um camarote, e Deus tocou naquela planta, ela secou, e ele ficou irritado, desejou a morte. O último versículo de Jonas diz: você está aí preocupado com essa planta e não sabe que em Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais. Compaixão. Servimos um Deus de compaixão. Esse versículo aqui, você não se empolga, não se emociona? Vamos lá todos juntos? E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Compaixão, né? Quem foi que disse isso? Jesus. O que sempre moveu o coração de Jesus? Multidões. Compaixão. E aqui no texto, nós observamos que quando Pedro e João estavam entrando no templo, tinha um coxo ali, e a Bíblia ainda toma o cuidado de dizer que ele era coxo desde nascença. Desde nascença. Eles olharam para Pedro e João, esse coxo, ele olhou e pediu uma esmola, né? Aqui é o que eu quero dizer, que é a compaixão. E qual, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Geralmente a tendência era passar rápido. Estavam indo, ministério de oração, quem sabe a maioria das pessoas, eu até imagino que não era só Pedro e João, era um entra e sai, eles estavam subindo, muitas pessoas, mas aquele homem despertou no coração de Pedro e de João, e eles dirigiram-se até ele e disseram: olha para nós, olha para nós. Aquilo trouxe, talvez no coração daquele de coxo, algum alento à primeira vista. Mas eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Houve um diálogo, uma aproximação. Não estavam fugindo do compromisso. Compaixão, compaixão. Estamos ouvindo o pastor Gasparino aqui falar sobre o crer. E nós estamos tristes, né, pastor Gasparino, pastor Felipe, por causa do Gildo. O Gildo é um rapaz que mora em frente à igreja. Ele dorme num comércio ali, um rapaz novo, forte. Por várias vezes nós levamos ele para a igreja, ele foi, recebeu roupa e alimentação, e veio para o culto, vinha um domingo, outro depois parava, sumia. Está lá ele de novo lá, indigente, catando as coisas pela rua. Mas aquilo incomoda a gente, me incomoda a igreja, como muitos irmãos. Um dia o pastor Felipe foi conversar com ele, estava com fome, levou ele à padaria, lanchou. Falou: Gildo, você não quer sair dessa vida? Eu falei: eu quero, mas eu preciso de ajuda. Mas nós estamos aqui para ajudar, sempre estivemos aqui. Levamos ele para o Acrer, ficou lá 10 meses. Esteve em nossa igreja nesse período, agradeceu tanto a igreja, agradeceu a vida do pastor Felipe, né, que encaminhou, pousou em casa, passou a noite, batemos um papo pela manhã. No outro dia ele foi para o Acrer, vibrando, todo contente. Passagem do ano, a triste notícia: o Gildo fugiu, saiu, preferiu a rua. E
Não demorou nem 10 dias, está lá na porta da igreja de novo. E eu e os irmãos para o pastor, não vamos desistir. Nós queremos ver esse rapaz recuperado. Alguém passou numa das madrugadas frias, chovendo muito, ele com um problema de risco de hipotermia. Passou alguém que iria para o serviço, ele não sabe quem é, mas ele fica emocionado quando ele lembra desse ponto. A pessoa estava com um paletó, ele lá tremendo, esse senhor tirou o paletó, agasalhou ele e chamou um resgate, esperou o resgate chegar e fazendo de tudo para ele sair da hipotermia, deixou ele no pronto-socorro, depois ligou como é que estava, mas ele não sabe quem é. Vamos dizer, Jesus tem uma capa semelhante, ele nos ama. Às vezes a igreja não tem compaixão, né? Às vezes não sabe, às vezes, se comportar diante de alguém que chega com certos trejeitos. Ou alguém que vem de um casamento bagunçado, tem uma vida toda esquisita. Irmãos, esse ponto, ministério para o povo e não para si mesmo, é arranjar encrenca e trazer para a igreja. É trazer encrenca para a igreja. Tem uma coisa que a gente fica numa insegurança quando chega uma família, um casal, e ele começa a ter interesse pela igreja e quer se tornar membro, e quando vamos conversar, há um medo da gente, dele falar: olha, esse filho não é meu, esse é dela do outro casamento, esse é do outro, é uma encrenca. Tem que acertar, mas você não pode mandar embora. Temos que orar, temos que buscar o Senhor. Aqui Pedro e João não tinham dinheiro, o homem queria dinheiro, mas a compaixão, Deus, vamos fazer alguma coisa. Esse vai para o segundo ponto, irmãos, convicção. Às vezes nós minimizamos a nossa convicção. Quando Jesus Cristo disse essas últimas palavras aos discípulos, ele diz: vocês receberão virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Não era responsabilidade de Pedro e João arrumar dinheiro para aquele homem, mas dar a solução de Deus. A gente entra em certos meandros, buracos, fala: não posso ajudar, mas meu Deus pode. Deus pode. Até alguém disse certa vez, que olha, Pedro e João não podiam dizer na época, eles diziam na época: não tenho prata e nem ouro, mas hoje a igreja está tão bem recheada financeiramente falando, que eles não vão dizer: não tenho prata e ouro. Mas alguém emendou: mas também não pode dizer em nome de Jesus, levanta-te e anda, porque não tem o fogo do Espírito Santo, fogo do Senhor. Não estou pregando, não estou ensinando, e nem estou aqui dizendo sobre a cura que era ministrada nesse período. Até a Bíblia toma o cuidado de falar: ele era coxo desde nascença. O verso 10: e conheciam-nos, pois era o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Aquele senhor pulando dentro do templo: mas ele é ele mesmo, eu conheço os pais, conheço a mãe, esse homem é um homem que ficava aqui todos os dias. Como pode? Como pode? Ministérios do Senhor. Mas nós não podemos fugir das pessoas que vêm ao nosso encontro, orar, buscar soluções. Deus é capaz, de dar soluções, de abençoar, de suavizar. Compaixão. Por quê, irmãos?
visão de que nós somos ricos. Embora Pedro e João podiam dizer, não tenho prata e nem ouro, mas ele tinha algo superior a prata e ouro. Vamos ler todos juntos esse versículo que é muito bonito. 2 Coríntios 6:10. Vamos lá? Como contristados, mas sempre alegres. Perdão, eu falei aqui, né? Como nada tendo, mas possuindo tudo. Uma falha minha aqui. Mas eu gosto desse versículo. Como contristados, mas sempre alegres. Algo bate no nosso coração, ficamos ali desapontados, tristes, mas oramos e o fogo começa a nos encher do gozo do Senhor. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nós não podemos imaginar, né, o quanto é maravilhoso vermos lares sendo mudados, transformados. A graça de Deus, o Evangelho, né? A transformação. Às vezes eu subo no púlpito para pregar na minha igreja, e conheço os membros, alguns de longa data, e gente conhecendo a vida de onde alguns vieram, a gente fica agradecendo a Deus a mudança, transformação, uma convicção de que nós somos ricos, nós temos a melhor mensagem do mundo, as boas novas. Quando Paulo fala lá em Romanos, né, que Jesus Cristo, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é a dinamite, né? É a bomba, que transforma as vidas, que muda o ambiente. Uma vez um rapaz que é da igreja falou, pastor, se eu podia ir em casa orar pelo meu pai? Meu pai faz 15 dias que está no sofá, não sai do sofá, não quer comer, está lá. E o pai dele, de fato, era pai de santo, porque ele morreu de câncer de próstata, mas era pai de santo. E eu fui com ele, ele estava lá, conversei algumas coisas com ele, ele não respondeu. E eu fiquei imaginando que qualquer hora ele ia levantar, né, e ter alguma atitude intempestiva. Eu apliquei o evangelho enquanto ele ficava sério. Aí ele falou, sim, o senhor quer? Sim. Dobramos os joelhos. Ele orou, aceitou Jesus, mas eu incrédulo. Falei, ele está querendo que eu vá embora. Isso é uma coisa do diabo. Mas não. Ele fez uma decisão de fato. Mudou a sua vida. Compartilhou com a sua esposa. Falou, pastor, fale a mesma coisa para ela. E depois pediu que viesse com um grupo da igreja para destruir a casa de imagens que ele tinha no fundo do quintal lá. Enchemos 2 porta-malas, tivemos que dar fim naquilo. Ele falou, pastor, eu quero que o senhor vá numa casa da rua de cima. Tudo isso em 2 dias. E nós fomos lá. E ele falou para a mulher, falou, olha, eu não venho mais aqui, agora eu sou uma nova pessoa, eu aceitei Jesus e eu quero dizer que você também precisa de Jesus e o pastor vai pregar de Jesus para você. Era a amante dele. Depois ele veio e contou isso para a esposa. Falou para a esposa, ela ficou meio fora do ar, mas depois se acertaram. Esse homem passou a ter um carinho pela igreja, e quando fizemos um programa dos membros adornar a igreja, comprarem vasos, que cada família fazia isso uma semana, ele ficou com 2 meses sozinho. E a família grata. Compaixão, visão. A gente não tem para dar, mas Deus transforma em bênção quando a gente está fazendo aquilo que Ele pede. Que somos ricos, compaixão de que temos a mais linda mensagem e também que um dia estivemos na mesma condição. Quando a gente conversa de Jesus com alguém,
e que você percebe pela resposta dela que ela não é crente, por mais que ela venha lhe falar que está bem, que é feliz, você tem que ter a convicção que se ela não tem Jesus, ela não é alguém que tem a paz de Deus. E não fugir desse ponto, né? E um dia estivemos na mesma condição. Nunca passou na sua mente que havia momentos antes da sua conversão que ir à igreja era uma chatice, e não pensava nisto, às vezes mergulhado em vícios. Às vezes eu me pergunto, se não fosse Jesus, onde eu estaria na minha idade? Quem sabe nem vivo, quem sabe sem família, quem sabe no 3º ou 4º casamento, não sei. Mas se a gente faz um prognóstico, né, um plano da sua vida, quando você chegar com determinada idade, você sempre vai querer o melhor, mas você não chega no que Jesus Cristo está fazendo, né? Isso deve levar-nos a termos compaixão. Terceiro e último ponto que eu quero deixar com os irmãos, isso é muito importante: envolvimento físico. A compaixão sem a ação é hipocrisia. É hipocrisia. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Eu costumo dizer que a bondade é a benignidade trabalhando. A compaixão de fazer chorar, né? Que a pessoa chora. Eu estou cansado de ver pessoas vir às vezes à frente da igreja chorando, mas na segunda-feira é a mesma. Passou o momento emocional. Envolvimento físico é a bondade, né? Esse senhor que passou, quantos que não passaram ali, viram o Gildo ali tremendo com hipotermia, passaram direto. É a parábola que Jesus Cristo contou, mas aquele homem, além da compaixão, ele se envolveu fisicamente. Então é interessante, envolvimento físico. E nós não podemos perguntar quanto isso vai me custar. Custou caro para Pedro e João esse envolvimento. Tiveram problema com as autoridades, falaram sério, ameaçaram seriamente, correndo o risco de serem açoitados, passaram a noite na prisão. Muitas vezes nós não queremos nos envolvermos fisicamente, o nosso tempo, a nossa agenda não pode mexer. Não, irmãos, é Deus que é dono da nossa vida. A gente faz plano, né? O homem traça plano, mas Deus dirige os passos, né? Eu gosto desse versículo aqui de Naum 14. Vamos lá todos juntos? Tira águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro, pega a forma para os tijolos. Entra no lodo, pisa o barro. No aspecto ali de construir muros sólidos para o inimigo que estava se aproximando, tira as águas para o cerco, comece a trabalhar, pisa, entra no barro. Irmãos, tem hora que você tem que entrar no lodo. Eu não estou dizendo lodo literalmente falando, mas vidas totalmente enlameadas. Um rapaz fez decisão na igreja, conversando com ele, não demorou 15 dias. Ele começou a pegar uma frenesia, um sudorese, e falou: pastor, eu não estou bem. E conversando com ele, eu descobri que ele estava com medo de ter passado AIDS para a esposa, antes de se converter. Porque naquela vida devassa que ele levava, ele não estava nem aí.
Mas o Espírito Santo começou a tocar, levar uma vida correta, uma vida reta, e ele começou a se ficar preocupado. Por quê? Ele abriu um pouquinho da tampa, do lodo da vida. Ele falou, não preciso saber disso. Cala a boca. Cala a boca. Não precisa falar essas coisas. Deus já lhe perdoou. A Bíblia diz que Deus joga o pecado no fundo do mar, para as costas. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas ele tinha esse problema. A mulher dava um espirro à noite, é AIDS. E pegava uma gripe, você tinha um filhinho, o filhinho, falei, está amarelo, pastor, é AIDS. Eu falei, a única maneira, faça o exame de sangue. Ele fez o exame de sangue. Ele não tinha coragem de sozinho ver o resultado, eu fui com ele. Sentamos, fica até constrangedor, não estava vendo aquela foto que o pastor Davi pôs os dois ali na cama, né? Nesse tempo, né? Chega lá no médico, quer saber se tem AIDS, então eu e ele do lado, sentadinho, e o médico lá. Constrangimento. Mas irmãos, a minha perna ficou roxa de tantos beliscões que ele me dava em aqueles segundos que o médico ia falar que não tinha nada. Graças a Deus não teve nada. Mas que lodo. Entra no lodo. Pisa o barro. Torna as formas para os tijolos. A igreja é anfitriã do bairro. Carinhosamente tem que ser tratado o bairro. Nós ganhamos pessoas, irmãos, não pelo que falamos, mas como vivemos em termos de bairro. A escola bíblica, as professoras têm aquele folhetinho, né, que para as crianças decorarem versículo, mas a gente usa papel reciclável. Mas nas costas tinham lá de submissão da esposa ao marido. Era só essa frase de um estudo lá que alguém da igreja estava dando. Esse folheto foi para casa e a mãe pegou. Enquanto ela está ensinando o versículo para a filha, ela está olhando, submissão ao marido. Submissão ao marido, o que é isso? Que negócio de submissão ao marido? Aí ela veio falar com a Julieta. Falou, me fale isso aqui. Aí a Julieta abriu o coração, falou para ela, é bíblico e tal, ela se interessou. Então, irmãos, por que ela se interessou? Por causa da nossa família. Ela falou, veja a sua família bonita. É bonita no sentido de unida, né? Mas na minha opinião é linda. Começar pela esposa. Então, irmãos, a gente fala não pelo que a gente comenta, mas é pela vida. Costumo dizer para os irmãos da igreja, pregue sempre o evangelho em casa. E quando for necessário, fale. Entendeu? Viva cristocentricamente. Viva com sua esposa cristocentricamente, porque ela não é crente. Viva com o seu marido cristocentricamente, se ele não é crente. Não fique todo dia pregando o evangelho. Não cobre, não jogue farpas. Só haja. Quando precisar, fale do evangelho. Com envolvimento físico. Pedro aqui diz, e tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Atualmente é o nosso desafio com o Gildo. O pastor Felipe encontrou o Gildo no caminho do bairro, ele olhou para o pastor Felipe, ficou com vergonha. O Felipe foi e deu um abraço, falou, não fique assim não, meu irmão, eu não estou zangado com você, eu entendo a luta que você está, estamos juntos no mesmo barco, não desanime, a porta está aberta. O pastor Gasparino, ele quer que você ligue para ele, arrumamos um outro lugar, a nossa igreja é sua casa. Compaixão. Eu quero envolvimento físico, é levantar, tomar pela mão direita,
Eu estou lembrando Geazi e Eliseu, aquele filho da viúva que morreu, e que a mulher ficou triste e foi encontrar o profeta, e pelo caminho perguntava: vai tudo bem com você? Sim, vai tudo bem, mas não estava bem, tinha um filho morto dentro de casa, mas ela queria falar com o profeta que tirou-a de toda a sua vida de esterilidade, tinha um filho, e ela falou: fiz eu algum mal, Senhor? Por que me tirou o filho? Mas Eliseu pediu que Geazi fosse à frente dele, deu o seu bordão: ore sobre o menino. Geazi era um aprendiz e profeta, e lá foi. A mulher chorou nos pés de Eliseu, e ele foi com ela. E lá vem Geazi: não deu certo, eu orei, eu coloquei, não deu certo. Mas Eliseu não falou nada, irmãos. Ele chegou lá, ele olhou o menino, ele tomou o menino nos braços, ele colocou na sua cama, ele olhou no olho do menino, ele dobrou os seus joelhos e ele orou. Envolver-se. As coisas precisam além da compaixão, é um envolvimento físico. Eu quero deixar aqui, meu tempo está correndo muito, nossos ministérios da nossa igreja. Também eu não quero dizer que somos exemplos, nós aprendemos, nós em termos de igreja, a minha igreja, pastor Felipe, nós aprendemos muito de outras igrejas, temos que aprender, volte e meia, nós vamos daqui, ali, quem sabe aqui esses ministérios vão despertar: olha, nós não praticamos isso, e então nós queremos fazer, no certo sentido, trocarmos figurinha. Estamos abertos também. Mas nós temos alguns ministérios, todos esses ministérios não são ministérios da igreja, para os membros. Os membros são beneficiados, sim, mas nós os criamos. Quando digo nós, é toda a diretoria, não é o pastor Dorival, o pastor Felipe, mas nós criamos para a comunidade, por causa da comunidade, para mostrar à comunidade que nós os amamos. E o que eu coloquei aqui não é por ordem de importância e nem de eficiência, mas é por ordem alfabética. Nós temos ministérios que talvez algumas estranhas tem aí, a ministério do Casados para Sempre. Eles funcionam às quintas-feiras na nossa igreja, um semestre por ano. Então nós temos 2 casais, e aqui, irmãos, a gente nunca procura envolver muito os líderes das igrejas em outros ministérios. Ele tem um ministério externo e ele trabalha na igreja. Então nós temos 2 casais que trabalham com Casados para Sempre. Nós temos recebido muitos casais às quintas-feiras, que às vezes eu vou lá e eu fico orando encantado. Então fazem o curso, às vezes, outros vêm de igrejas da nossa região, mas outros são que na conversa, no tete-a-tete dos outros ministérios, vamos provocando, mas os casais têm chegado. Ministério de Casados para Sempre. Nós temos Clínica Graça em nossa igreja. Essa Clínica Graça funciona aos sábados, às 10 da manhã até 1 da tarde. Nós temos 9 irmãos, e eu faço parte dessa clínica. É uma clínica de aconselhamento para as pessoas com depressão, pessoas com vícios que querem deixar, que os hábitos escravizadores, bipolaridade. Um casal foi ganho, a família toda, porque eles adotaram uma criança e não estavam mais sabendo como lidar com o menino pequenininho, porque o menino era já... tinha 3 anos, ele tinha certo entendimento das coisas, e ele começou a falar para a mãe: a senhora só me adotou porque a senhora não pode ter filho, né? A senhora é uma estéril, a senhora não pode ter filho, não sei o quê, por isso que a senhora me adotou, e não sei o quê. E eles não eram crentes, eles não estavam preparados, correram para a igreja, hoje são membros da igreja. Então, esse Clínica Graça trabalha nesse aspecto. E vem pessoas de fora aos sábados, que começa das 11 até 1, das 10 às 11 nós estudamos esses casos. Oramos,
depois temos os conselheiros que a gente vai aconselhar. Tem membros da igreja que vêm e conversa? Tem, mas eu confesso que é um pouco mais difícil, que cai no orgulho, tudo. Então eles procuram um gabinete pastoral, procuram a irmã Julieta, procuram outras irmãs, a Débora, a esposa do pastor Felipe, mas funciona pensando na comunidade externa. Nós temos capelania. Primeiro, capelania hospitalar. Nós temos um hospital no bairro que chama Hospital Sara. Esse hospital, eles abriram as portas para a nossa igreja, para o grupo da capelania hospitalar, que é um grupo que eles fazem o curso. Nós temos o nosso líder, que é o Amadeu. Algumas igrejas até têm ajudado, porque ele entrou no campo de missões urbanas, com capelania hospitalar e também capelania militar. Então nós temos capelania hospitalar, e a gente visita, a gente no grupo vai lá e visita, evangeliza. Não pode falar da igreja no hospital, mas pode falar da graça de Deus, tudo. Mas eles querem saber, e depois alguns começam a aparecer. A capitania militar, nós temos ali vários quartéis. Quantos temos, pastor Felipe? 4. E alguns sabem o que é. Eles abrem para os irmãos das igrejas chegarem. Antes que aqueles soldados saem para os seus turnos, correndo a vida, e muitos deles estão apreensivos, temorosos, com problemas de família. Nós pregamos a Bíblia, oramos e tudo rápido. Mas isso acontece às vezes 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, tudo de manhã. E às vezes eu estou em casa dormindo, e quando eu acordo, eu vou orar para os irmãos, que alguns saem de casa 4 horas para chegar 4:30, 5 horas, mas está lá, trabalhando. Nós temos também Crescendo em Cristo, é o SEC, aí tem 2 casais também. Isso acontece sábados pela manhã. Eles vão num campo de futebol próximo ali, vão com histórias bíblicas, tudo. Eles jogam futebol com as crianças das comunidades ali, depois ensinam a palavra de Deus e convidam para um lanche que geralmente tem na igreja aos domingos, 5 horas da tarde. O alvo é trazê-las para a nossa igreja. Nós temos GAP, que isso é comum, que até o pastor Tomé vai falar. Eu fiquei com medo quando eu vi que ele vai falar verdades e mitos do GAP, do grupo familiar, né? Já vê que eu vou falar alguma coisa que é mito. Mas, irmãos, nós temos grupo de apoio espiritual, é o culto nos lares. Mas o alvo é o vizinho crente trazer o vizinho descrente. Nós temos, domingo estávamos vendo o coral cantando, e tinha lá um casal que ele vinha esporadicamente na igreja, começou a frequentar o GAP, ficou firme, batizou-se, agora está toda uma família ali. Por quê? Porque um GAP próximo à casa dele, ele começou a frequentar, a amizade se estreitou. Então, é importante esse ministério. Nós temos um outro ministério, que atualmente nós não estamos em atividade, mas funcionou bastante, vamos voltar, que chama Idade de Ouro. Às quintas-feiras à tarde, nós temos um café com pessoas que têm mais de 60 anos de idade. E a irmã capricha nesse café, ela capricha. É uma coisa, né? E qual é o alvo? É muito fácil. Nós temos pessoas aposentadas, senhoras aposentadas, que têm tempo. Então elas são convidadas para virem com o grupo de mais de 60 anos da igreja, que eu e Julieta fazemos parte. Eles vêm, tomamos café, depois fazemos um culto. O tempo estourou aí? Não. Fazemos um culto e depois eles vão para casa. Não obrigamos a voltarem para a igreja, nada.
Até num desses de idade de ouro, vinha uma irmã, uma senhora, um pano na cabeça, estava em câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, e participou, mas foi evangelizada depois pelas próprias irmãs. Ela fez decisão, isso estou dizendo depois alguns cafés da Idade de Ouro. Num culto, ela veio à noite, com um lencinho branco na cabeça. Depois Deus a levou. Então, tem a sua importância. Nós temos culto do amigo. Dos jovens fazem o dele, os homens fazem, as senhoras sempre. Esse é um pedido para o líder. Você tem que fazer o culto do amigo. Cada um traz amigo. E olha, tem que envolver fisicamente? Tem. Por quê? Se você convida um amigo, ele vem, ele vai jantar. Não é dar um cafezinho com bolacha, a gente faz um jantar. A igreja não gasta nesse jantar. Sabe quem que paga? Os membros. Cada um que convidou um amigo, ele paga dele e do amigo. Ah, mas fica... Não, irmãos. Os irmãos se esforçam e trazem amigos. Trazem amigos. Para encerrar, eu também tenho um ministério meu particular. Eu nunca passo um ano. É sempre um por ano. Um homem, um senhor, descrente, que se ele esteja disposto a estudar a Bíblia comigo, então eu aplico esse ganho um por um. Então, por quê? Eu não quero perder essa visão por ser pastor, estar envolvido na igreja, a família é crente, todo o clã da minha família, dos dois lados, são crentes. Então você só convive com crente, vai almoçar com crente. Então a gente perde muitas vezes aquele feeling, né? Aquela comunicação tete a tete. Então eu tenho esse alvo, esse ministério. Nesse culto do amigo, um senhor lá que toma uma garrafa de pinga por dia, ele coleciona. Eu estive na casa dele quinta-feira passada e tinha lá, coleção, parece que é um troféu que ele gosta de mostrar para os outros. Ó, quanto eu bebi, tá, bebe. E eu fiz um desafio. Falei, o senhor gostaria da gente estar junto? Eu venho aqui cada 15 dias, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Ele aceitou. Eu orei, agradeci a Deus, vou começar agora. Não nessa quarta, na outra marquei com ele. Porque, irmãos, a igreja não pode perder esta visão. Olhar para fora do muro. Amém? Irmãos, só uma coisinha que eu preciso falar isso antes de descer. Talvez apresentando esses ministérios e dando esses exemplos que eu deixei com os irmãos, pensando, nossa, a igreja deles deve estar explodindo, tem gente que sai pela janela. Não, isso não é realidade. Nós temos eu não sei precisamente, mas temos entre 290 a 300 membros, estamos nessa faixa. Nós temos uma congregação, um bairro próximo ali, que também está indo muito bem, que é fruto da igreja. E é como os irmãos conhecem, não é? A palavra de Deus, Paulo fala, né? Fiz-me de tudo para com todos, para que pudesse salvar alguns. No ABCB que eu participei, né, a gente manda pessoas da igreja que vêm para cá, né, eles fazem, irmãos de lá, da clínica, e também tenho participado. Eu vi um dos preletores, acho que foi o Steve Viers, ele falou que o índice dos que se recuperam e ficam firmes com o Senhor, ele é menos do que 20%. Agora, o que chega ao batismo e se torna uma bênção da igreja, está em 10%. Então, esse ministério que nós temos é garimpar, buscar ouro no meio de pedriscos. Dá trabalho? Dá, mas não há dinheiro que venha pagar o valor e o ministério. Então, trabalhar, não desanimar, bate. Às vezes você está pregando para alguém aqui, mas tem alguém do lado. Né? Eu fiz uma vez nesse último Fala Minha, um curso com o senhor, seu Antônio, com diabetes bem atacada, muito humilde, simples. Eu ia lá
toda semana na cama, estudava com ele e tal. Ele morreu, não fui mais lá. 2 anos depois, eu encontrei a esposa dele numa feira. Ela puxou meu capote, eu olhei. Ela falou, sou eu, pastor, a Dona Maria. Mas eu não a conhecia. Eu falei, me perdoa, não estou lembrado. Lembra sim, o senhor lembra que o senhor ia lá, meu marido, Antônio, com diabetes? Ah, lembro. Então, eu ficava fazendo café para o senhor ficava dando estudo para ele, eu me decidi. Só ouvindo. Foi para uma igreja, estava firme na igreja perto da casa dela, a igreja do Brasil para Cristo. Então, irmãos, a gente semeia e outros colhem. Você colhe onde outros semeiam. Tenha gozo quando alguém souber, olha, eu queria abraçar fulano ou fulana de tal, porque eles trabalharam muito comigo e eu sempre fui dura, mas depois eu me decidi. Estamos na obra, amém?